Boa noite a você que está chegando para assistir essa aula, vocês que estão aqui presentes, Augusto, Aline, Joana, também todos os alunos que irão assistir essa aula em um outro momento de forma gravada. Na nossa quinta aula, preparando aí rumo ao concurso, nós vamos estudar um pouco da fisiologia animal, mais especificamente a fisiologia humana, que dentre as fisiologias animais é a mais utilizada na hora de se dar aula. Tá? Então a fisiologia animal ela corresponde basicamente ao estudo do funcionamento do organismo. Por isso que nós podemos dizer que a palavra físio quer dizer natureza, tá? Physis, natureza, e logo quer dizer estudo. De uma forma mais atual, fisiologia vai ser o estudo do funcionamento da natureza. E quando eu falo natureza, eu não estou falando do conjunto natureza, planeta não, tá? É da natureza do organismo. Então, basicamente, quando a gente estuda a fisiologia humana, a gente está estudando o corpo humano sadio. Tá? A gente está estudando o corpo humano em saúde. Todos os parâmetros que eu utilizar nesta aula, eu estarei me referindo ao ser humano em idade jovem, tá? Nem muito novo, nem criança ou recém-nascido, nem idoso. Os parâmetros que a gente usa nessa aula aqui é o parâmetro de um jovem sadio, tá? E esse funcionamento do organismo humano, ele requer o conhecimento do equilíbrio, também chamado de homeostase, tá? Então a homeostase é o equilíbrio do corpo humano, do funcionamento de nosso corpo. Quando os sistemas integrados estão agindo de forma equilibrada, esses sistemas eles vão corresponder a um sistema homeostático ou equilibrado. Na imagem, na tela de vocês, está o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. O homem vitruviano, ele é uma representação da similaridade do corpo humano com as formas geométricas, representando assim a simetria do nosso corpo e a sua organização quanto à ideia de matemática, que é uma ciência exata. Então veja que o nosso corpo é todo bem dividido, todo organizado e, obviamente, seu funcionamento também é bem feito. Nós temos alguns dos principais sistemas aqui na tela, tá? Cardiovascular, responsável pela circulação do sangue no nosso corpo. Respiratório, responsável pela aquisição de gases e liberação também, né? Ou seja, adquire gás oxigênio e libera gás carbônico. Nós temos o sistema digestório, responsável pela aquisição de nutrientes e água, através desse tubo digestório. Temos o sistema nervoso, responsável por comandar todas as funções do nosso corpo. Temos o sistema endócrino, que é um dos sistemas reguladores, tá? Ele também tem essa capacidade de comandar o corpo humano. Temos o sistema excretor. O sistema excretor, ele tem a capacidade de retirar do nosso organismo o excesso de sais e substâncias que podem ser nocivas. Temos o sistema urinário, que é responsável pela formação da urina, que envolve a excreta, que a gente chama de excreta nitrogenada, ou seja, a ureia. Temos o sistema esquelético, que é extremamente importante na sustentação do nosso corpo e na movimentação. Ele está diretamente ligado ao sistema muscular, formando o que a gente chama também de sistema integrado músculo-esquelético ou músculo-esquelético, que são parte integrante do sistema motor de movimentação. Temos o sistema imunológico, responsável pelas defesas do nosso organismo, e temos o sistema linfático, que além de ajudar a drenar alguns líquidos e substâncias do nosso corpo, também está diretamente ligado ao sistema imunológico. Então hoje nós vamos começar com o sistema circulatório. Peço que aqueles que tiverem dúvida, por favor, liguem o microfone e falem, que eu ajudarei naquilo que eu puder, tá bom? Vamos começar falando do coração. Dentro do sistema circulatório, o principal órgão é o coração. O coração, ele é um órgão
baseado em músculo, que chamamos de miocárdio, né, que é um conjunto de músculos estriados cardíacos, e esse músculo ele tem as saídas, os tubos de saída, que nós chamamos de artérias, e os tubos de entrada, que nós chamamos de veia. Então o sangue entra no coração através das veias, e o sangue sai do coração através das artérias. É fato isso. O sangue entra no coração, anota aí. O sangue entra no coração através de duas veias, geralmente. O sangue sai do coração através de uma artéria para cada lado. Duas veias para um lado, no outro lado, na verdade, dependendo do lado do coração, a gente pode ter o dobro de veias, né? No caso do lado direito, a gente tem duas veias. No caso do lado esquerdo, a gente tem 4 veias, tá? Só que são veias muito juntinhas, por isso que a gente tem 2 conjuntos de veias. Isso obedece a uma regra do nosso corpo. Para cada artéria, geralmente, existem 2 veias. Vai o sangue numa artéria e volta em 2 veias. Por quê? A pressão arterial ela é muito maior do que a pressão venosa. E isso implica dizer que as artérias elas precisam ser mais robustas e ter mais sangue, enquanto as veias são menos robustas e têm menos sangue porque a sua pressão é bem menor. O nosso coração, ele não tem força de sucção, ele não suga o sangue, tá? Ele é uma bomba propulsora, ou seja, ele tem a capacidade de ejetar o sangue presente no seu interior. Então o sangue entra nos átrios através das veias de forma passiva e sai dos ventrículos de forma ativa. Então grave isso aí também. O sangue entra no coração de forma passiva, ele é literalmente empurrado pelo sangue que vai fluindo na corrente sanguínea e ele sai do coração impulsionado pela contração do ventrículo, tá certo? Então, olhando aí a estrutura do coração, nós temos o lado esquerdo e o lado direito. Muitos alunos, quando olham o coração dessa forma, ficam se perguntando, oxe, como é que o ventrículo esquerdo aí está no lado direito e o ventrículo direito está no lado esquerdo em relação a mim? Lembre-se, você está vendo uma pessoa de frente para você. Em anatomia, geralmente essa é a perspectiva. A pessoa está de frente para quem está estudando. Então, nesse caso aí, se a pessoa está olhando para você, o que está do lado direito dela, na verdade, é o lado esquerdo, porque ela está olhando para você. Então, esse coração ele está de frente para quem está observando, para o observador. No lado direito do coração, que está em cor azul, nós temos o átrio direito, que recebe sangue das 2 veias cavas. Veia cava superior, que vem da cabeça e da região braquial dos braços, e a veia cava inferior, que vem da região do tronco e dos membros inferiores. Do outro lado, nós temos o átrio esquerdo, que recebe sangue dos pulmões. Pulmão esquerdo, pulmão direito. Ambos lançam sangue no átrio esquerdo através dos vasos que a gente chama de veias pulmonares, tá? Então nós temos as veias pulmonares superiores e inferiores, esquerda e direita, tá? São essas 4 veias aí que vêm do pulmão. Por quê? A artéria pulmonar, ela sai do coração em número ímpar, né? Em número de 1, mas ela se torna 2 assim que ela passa por baixo da aorta, do arco aórtico. Então a gente falou dos 2 átrios, tá? São as 2 cavidades superiores do sangue, do coração, onde passa sangue. Quando o átrio está cheio de sangue e a contração se inicia, esse sangue ele vai passar para o ventrículo. E o ventrículo ele tem mais músculo. Perceba na imagem aí do coração que o ventrículo ele é mais carnoso, ele tem mais músculo, essa estrutura rosa, é miocárdio. Então é o ventrículo que é responsável por impulsionar o sangue contra a artéria. E quando esse sangue sai do ventrículo direito, ele segue pela artéria pulmonar até chegar nos pulmões. E quando ele sai pelo ventrículo esquerdo, ele segue pela aorta, fazendo um giro nesse arco da aorta e seguindo tanto para as regiões inferiores do nosso corpo, quanto para a região superior. Notem que existe o tronco braquiocefálico, que leva sangue para o braço e para a cabeça do lado direito. Tem a artéria carótida, que leva sangue para a cabeça pelo lado
esquerdo e temos a artéria subclávia que leva sangue pelo braço, né, a partir do lado esquerdo. Só lembrando que a sincronia existente no ritmo cardíaco se deve à anatomia, microanatomia, ou seja, a histologia das células do tecido cardíaco, né, que é o tecido muscular estriado cardíaco. Augusto, pode falar. Ô, professor, deixa só um reforço aí na questão da chegada e da saída do sangue oxigenado, porque eu acho que o senhor falou, não prestei bem atenção, não. Não, Porque, a gente ainda não falou dessa não, questão do né? sangue oxigenado e do sangue venoso, não, tá? Eu só falei aqui Certo, de onde o então tá sangue bom. vem e para onde ele vai. Átrio Tá. direito, o sangue chega do corpo, tanto da cabeça pela cava superior, quanto do Certo. resto do corpo pela cava inferior, e do lado esquerdo nós temos o átrio esquerdo recebendo sangue dos pulmões, tá? Já já a gente vai falar um pouco dessa parte da oxigenação do sangue, né? Sangue Certo. venoso e sangue arterial, que inclusive existe uma piadinha, né? Uma pegadinha que a gente pode usar em prova ou também o pessoal usa em concurso, que é a ideia do sangue venoso só passa nas veias de fato, sangue arterial só passa nas artérias. A gente vai ver que isso não é bem assim. A gente vai falar disso, Ok. Augusto. Só para a gente terminar essa parte inicial, o ciclo cardíaco ele obedece a dois movimentos básicos: as sístoles auricular, ou seja, sístoles do átrio, e ventricular, do ventrículo, e a diástole, que é o relaxamento desse músculo. Então, observem que a contração se inicia no átrio e termina no ventrículo, produzindo o som das nossas bulhas, o tum-tá, né? Tum-tá, tum-tá. É assim que funciona as bulhas cardíacas. Mas eu acho que esse não é um tema muito importante no sentido de uma prova de professor de ciências, tá? Essa aqui sim é uma informação extremamente relevante. De onde vem o impulso elétrico que gera a movimentação cardíaca? Lembrem, o coração é um órgão autoexcitatório. O que isso significa? Que ele tem capacidade de produzir seu próprio estímulo elétrico. Então, ele possui dois nódulos, tá? Dos nódulos ou nodos, como queiram, e esses nodos, eles vão se localizar em pontos estratégicos para produzir o impulso nervoso responsável pela movimentação na contração muscular e pelo retardo, tá, desse impulso, para que ele não aconteça de uma vez, porque o coração ele não pode contrair de uma vez. Lembre, tem duas contrações, uma contração chamada de contração atrial e a outra, ou auricular, e a outra ventricular. Então note nessa região superior do coração a presença do nódo sinoatrial, ou seja, ele está presente no átrio do lado direito, no teto do átrio do lado direito. Esse nódulo ele é responsável por iniciar o impulso nervoso que gera a contração de todo o átrio. Veja que as fibras nervosas elas se deslocam até o átrio esquerdo e por todo o átrio direito. No átrio direito, nós temos na base do átrio direito, dividindo o átrio do ventrículo, o nódo átrio-ventricular, ou o nódulo de Ascoff-Tawara, tá? AV. Esse nódulo átrio-ventricular, ele retarda o impulso nervoso para que dê tempo, tá, do sangue preencher o átrio. Quando o sangue preenche o átrio, esse nódulo libera o impulso que segue pelo meio do coração através do septo, tá? O septo interventricular, e esse septo ele vai possuir as fibras que a gente chama de fibras, no caso feixe de His, né? Esses feixes de His eles são formados pelas fibras de Purkinje, e essas fibras de Purkinje elas vão
até o ápice do coração e sobem pela parede ventricular na face externa, fazendo com que a contração ela se inicie da base do coração para o topo. Então, aprendam, tá? O movimento do coração ele é sempre assim. Nós temos a contração do átrio de cima para baixo e temos a contração do ventrículo de baixo para cima. Por que de cima para baixo no átrio? Porque o átrio está cheio de sangue e precisa jogar esse sangue para baixo, para o ventrículo. Então, quando os átrios se contraem, o sangue desce para o ventrículo. Mas notem que o ventrículo possui as válvulas que levam sangue para as artérias no topo da sua estrutura. Então, esse sangue ele precisa pressionar essas válvulas para atravessar e entrar tanto na artéria que a gente chama de artéria pulmonar, quanto na artéria aorta. Então, dessa forma, o coração vai ter a segunda contração, que é a contração ventricular, e essa contração ela ocorre de baixo para cima, tá? Do ápice do coração, da parte do final do coração para o teto. Essas fibras de Purkinje, elas vão ser ramificações do feixe de His. Então veja que o feixe de His, ele se bifurca em feixe de His esquerdo e direito, e ele vai se ramificando em fibras de Purkinje, que são células especializadas responsáveis pelo envio desse impulso nervoso para as células, tá? Eles vão coordenar essa contração muscular. Então, quando a gente pega um eletrocardiograma, a gente sempre observa aquelas imagens de picos e ondas. Então, basicamente, o pico é o momento em que o ventrículo, esse pico R aqui, ó, esse complexo QRS que tem o pico R, ele é o momento em que o coração dá a sua contração mais forte, que é a contração ventricular, tá? Então veja, o primeiro momento, a onda P, é quando o átrio contrai. O complexo QRS é uma grande onda onde o ventrículo está contraindo sempre de baixo para cima. E a onda T é o momento em que está havendo a recuperação dessa eletricidade que foi enviada. Ou seja, retornando o sinal elétrico para reiniciar o batimento, para reiniciar o ciclo cardíaco. Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Dúvida não, assim, é só uma questão muito interessante, né? Como que surge esse impulso elétrico, não é? Esse impulso, ele é quase que automático, é autoexcitatório. Esses nodos, eles literalmente, eles possuem o marca-passo natural, Augusto. E esse marca-passo ele é baseado em íons de cálcio. Literalmente, os íons de cálcio entram e saem de dentro das células da fibra aí, né, dos nodos sino atrial e do nodo atrioventricular, e eles vão literalmente iniciar o impulso. Então o coração ele bate independente do nosso sistema nervoso. Tudo através de impulsos autônomos. Muito interessante. De fato, se você for investigar a fisiologia cardíaca, você vai ver que é bem específico essa ocorrência, tá? Então, qual é a função do sistema circulatório? Básico. Ele é responsável por distribuir substâncias como nutrientes, retirar as excretas, comunicar sistemas através do sistema endócrino. Lembra que o sistema nervoso tem nervos, mas o sistema endócrino ele não tem via direta de levar a comunicação, leva através do sangue, né? E tem também a capacidade de retirar e regular a temperatura corporal, né? Eliminando o excesso de temperatura através do corpo. Não sei se vocês já perceberam quando a gente está dormindo que está aquele calor, se a gente cobrir o pé ou a mão, o calor aumenta. Se a gente descobrir um pouquinho o pé, o calor diminui. Isso acontece porque as extremidades do nosso corpo, orelha, nariz, mão, pé, normalmente são áreas muito irrigadas, com capilares muito finos, que têm essa capacidade de liberar a temperatura do nosso corpo. O mesmo acontece, por exemplo, com o bico de uma ave,
as pernas de uma ave, tá? A crista de uma ave, a orelha de um elefante. A orelha do elefante é um dos principais dissipadores térmicos daquele animal, tá? O focinho de um cachorro, a orelha de um cachorro também vai ter essa função de liberar a temperatura. Então existem dois sistemas circulatórios no nosso corpo: o sistema circulatório linfático e o sistema circulatório vascular sanguíneo, que vão ter funções diferentes, porém são bastante importantes, tá? O sistema circulatório linfático, ele não tem impulso como o sistema circulatório sanguíneo. O coração, ele participa de forma indireta, recebendo a linfa que entra, tá? A linfa entra de volta na circulação do sangue através da comunicação da veia cava com os vasos linfáticos do nosso corpo. Então, essa rede de finos vasos vai ter um líquido chamado de linfa, e esse líquido ele vai passar por estruturas que a gente chama de linfônodos ou gânglios linfáticos e tonsilas ou as famosas amígdalas, que vão liberar células de defesa, e essas células de defesa depois vão compor a nossa corrente sanguínea, né? São os glóbulos brancos. E o baço ele vai ter uma capacidade também, além de produzir linfa, reciclar essas células, tá? Então olhem aí no esquema do quadro essa ligação onde o sistema linfático recebe fluidos tanto na porção superior, na cabeça, né, circulação da cabeça, ou circulação pulmonar também, quanto na circulação do resto do corpo. E esse fluido ele vai ser enviado, tá? Enviado por vasos e vai chegar até a veia cava, devolvendo assim a linfa para a corrente sanguínea. Quem faz drenagem linfática normalmente goza de um benefício que é a eliminação de gordura excedente no líquido intersticial, aquele líquido que fica entre as células. Então, tem gente que usa, né, a propaganda de que a drenagem linfática emagrece. Não é que ela emagrece, é que ela ajuda a liberar essas gorduras que já estão livres no líquido intersticial e que precisam literalmente ser eliminadas, e quem faz isso é o sistema linfático, tá? Então ele tem várias funções, como a gente viu até o momento: transporte de substância, defesa, drenagem, entre outras, que a gente também viu no slide anterior. O sistema circulatório sanguíneo ele vai ser composto basicamente por sangue, vasos sanguíneos e o coração, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o sistema linfático? Não é dúvida não, assim. Ok, pode Aí no falar. caso, professor, quando faz essa drenagem linfática, no caso, não é excretado pelo sistema urinário, não, professor? Mas Depois. entenda, quando você faz a drenagem linfática, olha o esquema aqui anterior. A linfa, ela vai seguir através dos vasos linfáticos e ela vai cair aqui, ó, na veia cava. No que ela cai na veia cava, ela entra no sangue. Se ela entra no sangue, ela posteriormente vai passar de novo pelo rim e os rins vão ajudar a excluir essas substâncias que foram drenadas. Ok, Entendeu? entendi. Então, o sangue, ele é formado basicamente por 3 elementos figurados. E por que eu chamo de elementos figurados? Porque eu tenho nesse meio aqui células, como os eritrócitos ou hemácias, os leucócitos. Hemácias são vermelhas e têm a função de capturar o oxigênio, utilizando a hemoglobina. E os leucócitos são os glóbulos brancos, que precisam, né, estar presentes no sangue para fazer a defesa do nosso organismo. Mas nós temos também elementos celulares, que não são células, como todos já sabem, que são chamados de plaqueta. E as plaquetas, elas possuem a capacidade de coagular o sangue. Então essas plaquetas, elas vão realizar coagulação sanguínea. Agora vem aquela ideia, não é, Augusto, de qual é o trajeto do sangue, o que é sangue arterial e sangue pulmonar. Vamos entender. Existem 2 nomes básicos para os tipos de sangue que nós temos. Temos o sangue arterial e o sangue venoso. Sangue arterial é o sangue que possui bastante oxigênio. O nome arterial se dá porque, na maioria dos casos, ele está presente nas artérias. E que artéria? Aquelas que partem da artéria aorta. Então, se é a artéria do sistema total do organismo, ela tem sangue arterial.
E sangue venoso se chama sangue venoso porque na maioria do nosso corpo está passando por dentro das veias e é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Mas aí vem o problema. Esse sangue arterial, ele quando chega no organismo, ele vai se transformar em sangue venoso. Ó, sangue arterial saiu do coração, passou pelo corpo e vai se transformar em sangue venoso. O sangue venoso, por sua vez, ele retorna ao coração pela veia cava, entra no átrio direito e sai pelo ventrículo direito. Quando esse sangue venoso sai pelo ventrículo direito, ele segue pela artéria pulmonar. Ou seja, em um momento específico da nossa circulação, o sangue arterial ele não passa por uma artéria. Pelo contrário, o sangue venoso passa pela artéria pulmonar. E esse sangue venoso que passa pela artéria pulmonar vai sofrer a troca gasosa, que nós chamamos de hematose, que ocorre no pulmão. E essa troca gasosa com a atmosfera vai liberar o gás carbônico e absorver o oxigênio, gerando assim sangue venoso, gerando assim eliminação dessa ideia do sangue venoso e criação de um sangue arterial, que é rico em oxigênio. Esse sangue arterial ele vai fluir pela veia pulmonar, ou seja, nesse momento da circulação pulmonar, nós temos sangue arterial correndo pelas veias pulmonares, que retornam até o lado esquerdo do coração, entrando pelo átrio, passando pelo ventrículo e saindo pela artéria, e repetindo assim o processo de circulação. Então, nesse caso, nosso corpo humano possui duas circulações integradas: a pequena circulação e a circulação grande ou grande circulação. A pequena circulação ela também é chamada de pulmonar, tá? Pequena. E a grande de sistêmica. Pulmonar porque está restrita ao pulmão e sistêmica porque passa em todos os órgãos do nosso corpo. Notem o seguinte, tá? O nome da troca gasosa entre o pulmão e a atmosfera é hematose. O nome da troca gasosa entre o sangue e as demais estruturas do nosso corpo, difusão, tá? Como é que isso acontece? Na circulação pulmonar, o sangue venoso rico em gás carbônico chega até os capilares pulmonares, onde vai sofrer um processo de troca. O2 entra, CO2 sai. É a hematose. Já a circulação sistêmica, ela vai ocorrer através de difusão, onde o sangue arterial rico em oxigênio vai seguir pelas artérias até os tecidos e deixar o seu oxigênio e capturar o gás carbônico dos tecidos e levar de volta até o coração. Então é basicamente isso que acontece. No nosso sistema circulatório existem dois tipos básicos de vasos. Nós temos as veias e as artérias. E dentro dessas duas classes de vasos sanguíneos, nós temos as subclasses, que são as arteríolas, que são subartérias, as vênulas, que são subveias, e nós temos os capilares, que são vasos extremamente finos, sem presença de tecido muscular. Então, artérias e veias possuem tecido muscular e tecido conjuntivo na sua composição. Os capilares não. Os capilares só possuem o endotélio, que é um tecido epitelial muito fino. Então, notem aqui a diferença. A artéria ela é mais calibrosa, sua parede é mais grossa e tem muito músculo. É isso, inclusive, que ajuda a controlar a vasodilatação. E a vasodilatação responde diretamente à pressão arterial. As arteríolas, por sua vez, elas têm função de levar o sangue em locais cada vez mais restritos e vejam que ela também possui tecido muscular, mas ela é bem menor do que as células, tem menos células, inclusive, do que as artérias. Os capilares só possuem praticamente uma camada de tecido epitelial chamada endotélio. As vênulas, elas mal possuem músculo, na verdade, mais tecido conjuntivo e epitelial. E as veias possuem tecido muscular, tá? E uma túnica bem resistente ao seu redor de tecido conjuntivo. Vamos observar direitinho isso aí, tá? Tá aqui uma artéria. A artéria, como a gente falou, tem a túnica íntima, que é formada pelo endotélio e por fibras conjuntivas. Temos a túnica média, formada por tecido
conjuntivo, e temos tecido conjuntivo e tecido muscular, e temos a túnica adventícia praticamente formada por fibras e tecido conjuntivo, tá? Então percebam que no meio aqui da artéria nós temos uma grande camada de tecido muscular, músculo liso. A principal artéria é chamada de aorta, e a aorta ela forma um arco, né? O arco da aorta é essa curva que a aorta faz logo acima do coração. Olha aqui mais uma vez os componentes da artéria, né? Túnica íntima com endotélio, tá? Túnica média com tecido muscular e tecido conjuntivo, e túnica adventícia com tecido conjuntivo. As arteríolas e vênulas, como vocês podem ver, conseguem ser bem identificadas num corte histológico, como mostra essa imagem aqui, ó. Na hora que passou a lâmina quando ela é passada, ela vai achatar as vênulas. Então você percebe bem que as vênulas elas são mais frágeis. E veja que a artéria se manteve aqui na sua forma tradicional. Notem que se comparar as duas, tá? Artérias e veias, elas têm uma diferença grande, porém, perceba, elas têm uma estrutura semelhante, com presença de músculo, endotélio e fibras ao seu redor. A maior diferença é que as veias e vênulas elas possuem uma espécie de conjunto de válvulas que vão impedir o refluxo sanguíneo. Lembrando que as veias elas rompem a gravidade, tá? As arteríolas são ramificações das artérias, vênulas, união de capilares. Por quê? As arteríolas levam sangue, passa a ser arteríola, né? E depois vira capilar. Já os capilares se juntam em vênulas que vão se unir para formar veias. Os capilares sanguíneos, eles são bem fininhos, né? E eles ajudam na troca de substâncias. Notem que existem 3 tipos básicos de capilares. Temos o capilar, que a gente chama de contínuo, porque ele não tem nenhum tipo de fissura. Temos o fenestrado, esse do meio, que possui alguns furos. E temos os sinusoides, que possuem aberturas. Logicamente, cada um desses daí tem uma maior capacidade de permitir a migração de fluidos sanguíneos através da sua parede. É claro que o sinusoide, por exemplo, não pode estar presente no sistema nervoso, porque ele permite que todo o fluido do sangue literalmente saia para a região nervosa. Mas ele pode estar presente, por exemplo, no sistema excretório, liberando fluidos para os rins. O fenestrado também não pode estar no sistema nervoso, porque o sistema nervoso não pode ter contato com os fluidos sanguíneos, né? Não pode ter um contato direto. Já o contínuo, ele é mais comum nessa região, tanto pulmonar quanto na região nervosa, porque ele vai ser todo fechadinho e não permite o extravasamento de fluidos. As veias, por sua vez, elas têm a maioria do sangue do nosso corpo e elas retornam com o sangue para o coração. Normalmente 2 veias para cada artéria. Lembrem-se que o sangue passa pela veia sendo empurrado pelo sangue arterial que atravessa os capilares. Então imagina, o coração empurra sangue na artéria, a artéria tem um aumento de pressão, um pico de pressão. Esse pico de pressão faz com que o sangue penetre os capilares e atravesse os capilares, que são muito finos, e no fim, esse sangue vai se acumulando na veia, na vênula, depois na veia, até retornar ao coração, literalmente sendo empurrado pelo fluxo. Tá aqui mais uma vez a comparação histológica de uma vênula, tá? E de uma artéria. No caso aí representando as veias e artérias. O sangue, quando chega ao coração, agora entra aquela parte que nós falamos anteriormente, né? Que Augusto até levantou a discussão. Quando o sangue chega no coração, ele chega simultaneamente nos 2 átrios, tá? Então, ao chegar nos 2 átrios de forma simultânea, o sangue ele preenche os 2 átrios, que vão contrair simultaneamente, e vão liberar esse sangue para o ventrículo, que vai contrair em seguida, também simultaneamente, os 2 ventrículos, para liberar o sangue pelas artérias. Então, do lado direito do coração, no átrio direito, o sangue que chega, ele é venoso. Ele vem do nosso corpo cheio de gás carbônico. E quando ele sai pelo átrio direito, ele leva esse sangue venoso para o pulmão.
O sangue que chega do lado esquerdo, ele chega arterial, porque ele vem dos pulmões. E quando ele sai na artéria aorta, pelo ventrículo esquerdo, ele leva esse oxigênio para o resto do nosso corpo, tá? Vamos para uma questão agora. A gente matar questões. Vá comentando aí as respostas, tá? Vou abrir até aqui o chat para ir observando as respostas de vocês. A respeito do sistema cardiovascular humano, julgue o próximo item. Os vasos eferentes conduzem o sangue do coração para os órgãos e os tecidos, levando oxigênio e nutrientes pela circulação sistêmica. Repetindo, vasos eferentes conduzem o sangue do coração para os órgãos e os tecidos, levando oxigênio e nutrientes pela circulação sistêmica. Certo ou errado? Sem bombear, que hoje a gente tem muito assunto ainda. Tem digestório, tem respiratório pela frente. Vou dar a resposta, tá? Tá certo. Certo por quê? O que quer dizer a palavra eferente? Eferente significa que sai, tá? Que sai. Existem dois tipos de vasos. Os eferentes, aqueles que saem, e os aferentes, aqueles que voltam, que chegam. Quem são os vasos eferentes? Artérias. Quem são os vasos aferentes, que chegam? As veias. Próximo item. São constituintes da circulação pulmonar a aorta, as artérias, os capilares, as vênulas e as veias cavas. E aí? A aorta e as veias cavas são parte da circulação pulmonar ou pequena circulação? Veja que ele não chamou de circulação grande, chamou de circulação sistêmica, que é o nome científico. E agora falou de circulação pulmonar. Ela está errada, gente. Por quê? A aorta faz parte da circulação, muito bem, Augusto, faz parte da circulação sistêmica e não pulmonar. Próximo item. Em razão do posicionamento das válvulas atrioventriculares, o fluxo sanguíneo se desloca pelo coração de maneira multidirecional. E aí, gente, por tudo que a gente falou até agora, o sangue ele se desloca no coração de forma multidirecional, ou seja, em várias direções? Tá errado. Por que tá errado? Porque, na verdade, o sangue ele vai se deslocar de maneira unidirecional, né? Sempre átrio, ventrículo, ventrículo, artéria. O sangue não volta. Ou seja, as válvulas, elas impedem que esse sangue retorne. Por isso que tá errado. Essa última afirmativa, ela traz uma ideia de que a pressão arterial pode ser controlada de forma local, ou seja, eu posso ter pressão 12/8 no braço direito e posso ter pressão 13/8 no braço esquerdo. Só que isso não funciona na prática, porque o nosso corpo ele regula a pressão arterial de forma independente do fluxo sanguíneo local. Então, se a pressão aumenta, ela não vai aumentar só no braço direito, ela vai aumentar no corpo como um todo. Por isso que está errada. Tá? Não depende do fluxo local, depende do fluxo completo de todo o organismo. Bora para uma questão FGV. A imagem mostra o ventrículo esquerdo relaxado e enchendo-se de sangue. Os números 1 e 2 correspondem respectivamente a palavra respectivamente inimiga dos nossos alunos. A palavra respectivamente quer dizer na mesma ordem. Então, na ordem, o número 1, que está aqui, ó, e o número 2, que está do outro lado, significam o quê? Letra A. O número 1 é a válvula atrioventricular. Olha, atrioventricular, não. Percebam que a gente está falando de ventrículo, artéria. Ou seja, é uma das válvulas que são arteriais. Errada a letra A. Letra B. Válvula semilunar pulmonar. Gente, falou do lado esquerdo, esquece pulmão. A artéria do lado esquerdo é a artéria aorta, que leva o sangue para o corpo. Tá errada. Próxima. Válvula atrioventricular direita. Gente, o próprio nome da questão.
esquerdo, ventrículo esquerdo, tá errado. Letra D, válvula atrioventricular direita. Gente, direito tá errado, a gente tá falando do lado esquerdo, esquece o lado direito. Letra E, válvula semilunar aórtica e válvula atrioventricular esquerda. Olha aqui, ó, válvula semilunar aórtica, que entra na aorta. Válvula atrioventricular, tá passando do átrio para o ventrículo. Então a correta é a letra E. Muito bem, você que entendeu. Dúvidas sobre o sistema circulatório? Então vamos para o sistema digestório. O sistema digestório, ele basicamente tem duas funções: nutrir e digerir. E cuidado, tá, gente, para não pensar que as duas são a mesma coisa. Você pode muito bem fazer a digestão e não nutrir. Por quê? Digestão é a transformação do alimento em algo que pode ser absorvido. E nutrir é literalmente absorver e incorporar aquilo que foi digerido. E o que são os alimentos básicos? Água, sais minerais, vitaminas, açúcares, lipídios, que são as gorduras, proteínas e ácidos nucleicos. Eles vão compor a gama energética e também a gama nutricional do nosso organismo. O sistema digestório humano ele é baseado em órgãos que formam um tubo, o tubo digestório, né? Esse tubo digestório começa na boca e termina no ânus, inclusive os animais, como nós, humanos, né? Os mamíferos, os peixes, os cordados em si, são chamados de deuterostômios, porque na sua embriologia formam primeiro o ânus. E qual é a ordem dos órgãos que a gente encontra no tubo digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado com as suas três partes. Quais são as três partes do intestino delgado? Começa onde? Duodeno, passa pelo jejum e íleo. E nós temos o intestino grosso com suas várias partes, né? A gente tem o intestino grosso no ramo ascendente, o ramo transverso, né, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide, que tem forma de S, e chegamos à região do reto e, por fim, do ânus. Já os órgãos anexos ou glândulas são aqueles que estão ali para ajudar o sistema digestório na sua função, como as glândulas salivares, a parótida, a sublingual e a submandibular, as glândulas fígado, que é uma glândula, né, que forma a bile, que vai ficar guardadinha na vesícula biliar, o pâncreas, que é uma glândula mista que tanto libera insulina e glucagon para auxiliar na absorção e liberação de glicose das células, quanto também libera suco pancreático no intestino, tá? E nós temos o baço também ajudando ali no sistema digestório, tá? Então vamos falar dos principais órgãos e estruturas do nosso sistema digestório. Começando pela boca. A boca é um conjunto de órgãos, tá, gente? É uma estrutura que tem função de insalivar o alimento, ou seja, promover saliva. E saliva é uma enzima, tá? Possui uma enzima chamada de amilase salivar. Nós temos a função de mastigar, lubrificar o alimento e ajudar na deglutição. É aqui que ocorre a primeira etapa da digestão química, onde os carboidratos serão digeridos em carboidratos mais simples através da amilase salivar. Lembrem que a língua é um órgão, dentes são órgãos, tá? Porque são inervados e possuem vasos sanguíneos também. A língua ela tem a função de misturar o alimento e também de sentir os sabores, além de ajudar na insalivação e na mastigação. E, por fim, na deglutição. Quais são os 5 sabores básicos sentidos pela língua a partir das papilas gustativas? Doce, na região da extremidade da língua, azedo nas laterais da língua, salgado em toda a borda lingual, amargo na parte posterior da língua e umami que fica na região superior da língua. Esse umami, para quem não sabe, é o sabor das proteínas. Na boca nós temos também 3 pares de glândulas de extrema importância responsáveis pela produção de saliva, as glândulas salivares. A parótida, né, as 2 parótidas comuns,
as glândulas sublinguais, que estão abaixo da língua e causam um vexame quando a gente está com fome e ela dá o esguicho de saliva, e as glândulas submandibulares, tá? Elas vão produzir amilase salivar e liberar na forma de saliva que digere o carboidrato. A faringe é o órgão comum entre o sistema nervoso... A faringe é o órgão comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório. É nela que passa o alimento, tá? Quando vai ser deglutido, exatamente na região da orofaringe. Oro por conta de oral, de boca. A nasofaringe é a região da faringe que recebe o ar quando a gente respira. E a laringofaringe é a região que tem contato diretamente com a laringe, que vai levar o ar para a região da traqueia, enquanto a faringe, a laringofaringe, leva o alimento para a região do esôfago. Essa região é responsável por separar o ar do alimento através da epiglote. Olha a epiglote aqui, ó, bem bonitinha, levantada. Quando o alimento vem, essa epiglote literalmente desce e tapa a entrada do alimento para que ele não entre na traqueia. O esôfago é um grande tubo, tá, que vai ligar a faringe diretamente ao estômago. E esse tubo ele vai encaminhar o alimento para que seja digerido, tá? Então é esse tubo aí que percorre o nosso pescoço e chega até o nosso estômago. Pelo esôfago passa o alimento mastigado. A partir do momento que o alimento é mastigado e engolido, deglutido, ele perde o nome de alimento e ganha o nome de bolo alimentar, tá? Então, o bolo alimentar, enquanto está no esôfago, ele é chamado de bolo alimentar. Quando chega no estômago, o bolo alimentar é transformado em quimo, tá? Ele é transformado em quimo. E esse quimo, ele é responsável pela digestão de proteínas. Então, como eu estava falando, o estômago ele é uma bolsa, um saco, onde o alimento, quando chega na forma de bolo alimentar, é transformado em quimo. O quimo é a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. O suco gástrico ele é rico em enzimas como a pepsina, tá? E a pepsina ela é responsável por quebrar literalmente peptídeos, proteínas. E também existem outras enzimas estomacais chamadas de lipases, que quebram literalmente lipídio. Então percebam que o estômago ele tem esse formato aí de saco e ele vai guardar o alimento durante um bom tempo até que tenha as proteínas digeridas, tá? O final do estômago é chamado de porção pilórica ou piloro, tá? E esse canal pilórico divide o estômago e o intestino. Algumas estruturas anexas, elas vão se localizar literalmente nessa porção próxima ao intestino delgado, né? Entre a divisória do intestino delgado e do estômago, que é o que a gente chama de região duodenal. O primeiro anexo que a gente vai falar é o pâncreas. O pâncreas é uma região glandular que produz suco pancreático, rico em amilase pancreática. A amilase quebra amido, tá? E outros açúcares. Rico em lipases pancreáticas e proteases pancreáticas, que vão quebrar literalmente, respectivamente, lipídios e proteínas. Então podemos dizer que o suco pancreático ele ajuda a encerrar a digestão que não aconteceu na boca e que não aconteceu no estômago de carboidratos, lipídios e proteínas. Além disso, a bile ela é liberada, tá, a partir do fígado. O fígado produz a bile, guarda na vesícula biliar, e essa vesícula biliar ela vai liberar através do ducto, tá? Do ducto biliar, esse líquido esverdeado, que tem função basicamente de misturar e emulsificar as gorduras, fazendo com que as gorduras elas se quebrem em pequenas partículas, mas não é digestão, tá? É apenas emulsificação das gorduras. Você está fazendo com que ela se misture com o líquido, porque a gordura é hidrofóbica, ela tem fobia à água. Olha aí uma figura do fígado e da bile na sua base, né? A vesícula biliar com a bile esverdeada. Então o fígado ele é muito importante porque ele é o centro metabólico do nosso organismo.
além de produzir bile, ele também vai receber os nutrientes posteriormente absorvidos pelo intestino e muitos nutrientes vão ser digeridos literalmente através do fígado e da sua função metabólica, tá bom? A vesícula biliar, como eu estava falando, ela vai liberar bile através do ducto colédoco. Esse ducto colédoco ele vai se juntar com o ducto pancreático, liberando assim a bile e o suco pancreático diretamente no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Então, o intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejunum e íleo. Tá? Essas três partes que compõem o intestino delgado vão ser responsáveis pela finalização da digestão de muitas substâncias e a absorção de nutrientes, tá? Principalmente nutrientes como açúcares, gorduras e aminoácidos. O intestino delgado ele é formado por essas vilosidades. Tá? Essas vilosidades intestinais são basicamente ondulações, tá? Que possuem células epiteliais, que também têm ondulações, microvilosidades, tá? Que são ondulações do citoplasma dessas células. Então, as vilosidades possuem células epiteliais prismáticas, pseudoestratificadas, que vão possuir, além de células caliciformes, como vocês podem ver aqui, ó, que são células produtoras de enzima, nós temos as microvilosidades, que são pequenos prolongamentos do citoplasma, que vão ajudar na absorção dos nutrientes, aumentando a superfície de contato. Na verdade, a ideia de você ter vilosidades, que são ondas, é você, literalmente, aumentar a superfície de contato. Um experimento que você pode realizar na escola com seu aluno é pegar uma folha de papel inteira e pegar uma folha de papel e dobrar ela em zigue-zague. Você vai perceber que a folha em zigue-zague ela vai ter mais espaço em menos local, né? Ou seja, menos área para muito mais superfície de contato. Aqui está uma imagem, tá? Uma imagem de microscopia dessas vilosidades e do seu detalhamento quanto aos tecidos que o compõem. Lembrando que as vilosidades possuem os vasos, né, porque o sangue ele participa diretamente nessa absorção de nutrientes, tá? O intestino grosso ele tem a função de, além de absorver água e sais minerais, também permitir o fim da digestão de certas substâncias e também sintetizar vitaminas como a K e a B2 através de ação microbiana. Tá aí a anatomia básica do intestino grosso, tá? Na base do intestino grosso nós temos o apêndice, tá? E esse apêndice vermiforme, ele não tem uma função hoje no nosso organismo, mas em alguns animais que são herbívoros, esse apêndice vermiforme vai ter função de literalmente proteger o organismo contra infecções bacterianas. Temos o seco, ou seco, né, que é a região onde o intestino delgado se encontra com o intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e o cólon sigmoide, que tem forma de S. E no final, o reto e o ânus. A digestão mecânica, tá? Até agora a gente falou muito da digestão química, mas a digestão mecânica ela envolve dois processos básicos do nosso sistema digestório. Um é a mastigação e o 2 é o processo de movimentos peristálticos. Então, como podem observar aqui nessa imagem, tá? A mastigação envolve a ação da mandíbula, dos músculos, dos dentes triturando e macerando o alimento e da língua misturando esse alimento para poder deglutir. Tudo isso adicionando também a saliva, que é responsável por permitir que esse alimento ele vá se misturando e se fragmentando em menores pedaços. Além, obviamente, de fazer a digestão de carboidratos. Notem nessa imagem aqui acima que quando o alimento ele é deglutido, vejam que a epiglote ela literalmente fecha a entrada da glote, que é a entrada da traqueia, e não permite que o alimento entre no lugar errado. Claro que um erro pode acontecer e você pode entalar com o seu próprio alimento. Movimentos peristálticos são ondulações do músculo liso que vão literalmente empurrar o alimento até o final do trajeto. Uma vez iniciado, não para.
A digestão química, que a gente já falou muito até aqui, ela basicamente vai ocorrer em 3 partes do nosso organismo. Na boca, com a formação do bolo alimentar, digerindo o açúcar. No estômago, formação do quimo, que vai ser a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico, digerindo proteínas e lipídios. E na região intestinal, formando o quilo. O quimo é extremamente ácido por conta do suco gástrico. O quilo, ele já tem um pH básico muito próximo do pH bucal, né? E esse pH mais básico, ele vai se dever à adição do suco pancreático e da bile, tá? Junto com o quimo que veio do estômago. Então, basicamente, essa é a tabela, tá? Eu peço que depois vocês olhem detalhadamente essa tabela, mas essa é a tabela da digestão química. Na boca, digestão de amido, tá? Amido sendo quebrado em maltose. Lembrando que maltose é um açúcar formado por 2 glicoses. No estômago, nós temos a digestão da pepsina, tá? Que vai digerir literalmente proteínas em peptídeos, e lipase gástrica, que quebra lipídios em gliceróis e ácidos graxos. Vejam que na boca o pH é neutro. No estômago, o pH é extremamente ácido por conta do ácido clorídrico. E o intestino delgado, ele possui a amilase pancreática. Essa amilase pancreática, ela vai ajudar a digerir amido em maltose, tá? E também facilita, assim, a ação da maltase intestinal, que vai digerir maltose em glicoses. Tá? Existem também as disacaridases intestinais, que vão ajudar a quebrar a sacarose em glicose e frutose. Tá? E existe também a lactase, que ajuda a quebrar a lactose em glicose e galactose. Quem tem intolerância à lactose, na verdade, possui a ausência dessa enzima, e essa enzima não sendo produzida, você vai ficar com muita lactose no intestino, fazendo assim com que as bactérias produzam gases e lhe cause problemas. Existem também no intestino a digestão de proteínas a partir das proteases pancreáticas, que quebram proteínas em peptídeos, e das peptidases intestinais, que vão quebrar peptídeos em aminoácidos que vão ser absorvidos. E por fim, lipídio, tá? Que vai ser quebrado tanto pelas lipases pancreáticas, quebrando lipídios em gliceróis e ácidos graxos, quanto as lipases intestinais, que vão quebrar também lipídios em gliceróis. Vejam que o pH é básico, mas não é tão básico. Ele é básico próximo ao neutro, por isso que é próximo ao pH da boca, mas é básico. Então, o pH da boca neutro é o bolo alimentar. pH do estômago ácido é o quimo. pH do estômago é básico, é o quilo. Vamos para mais uma questão. Por que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro? Os cientistas acreditam que cada vez mais a função do sistema digestório humano vá muito além de simplesmente processar a comida que é ingerida. Eles têm investigado se o sistema poderia ser usado para o tratamento de doenças mentais ou do sistema imunológico. Considerando a temática abordada no fragmento de texto precedente e os aspectos pertinentes a ela, julgue o item seguinte. Olha o primeiro item. A influência do sistema digestório sobre o estado mental independe das alterações da microbiota intestinal, visto que distúrbios mentais ocorrem apenas do desequilíbrio dos níveis de neurotransmissores cerebrais. Gente, o texto, ele é claro. Ele vai contra essa ideia. Ele vai contra toda a ideia de que esses neurotransmissores são apenas cerebrais. Então tá errado. Na verdade, o texto mesmo aponta que a função do intestino vai além da ideia de digerir alimentos e que pode, inclusive, ser usado no tratamento de doenças mentais ou imunológicas. A regulação da atividade imunológica pelo sistema digestório é improvável, porque não há neurônios do sistema nervoso simpático no intestino. Gente, pelo amor de Deus. O próprio texto fala o contrário. Então, tá errado.
O texto ele fala que há possibilidade sim de agir no tratamento de doenças do sistema imunológico. E essa ideia de que não há neurônios do sistema simpático no intestino, né, não cola. Não é bem assim que funciona. É só lembrar que o sistema autônomo simpático e parasimpático eles afetam o nosso corpo a nível de estresse. O simpático dando descarga de adrenalina e prendendo o intestino fica preso. E a noradrenalina relaxando o intestino. Então tem pessoas que não conseguem, por exemplo, defecar em ambientes onde ela não se sente em casa, porque está com adrenalina muito alto, medo de que alguém bata a porta, alguma coisa do tipo. Tudo isso faz com que haja constipação. Um dos efeitos fisiológicos do sistema digestório no corpo humano inclui a liberação de serotonina por neurônios entéricos do intestino, o que auxilia na regulação do funcionamento da absorção de água através da parede intestinal. Gente, essa é uma questão bem difícil, mas é boa porque aí vocês aprendem, tá? Já perceberam que quando a gente está com fome, principalmente algumas pessoas aí, né? Quando estão com fome, elas tendem a ficar estressadas, chateadas. E isso é um fenômeno, né? Muito bem, Aline. Iria de certo. Isso é um fenômeno muito comum, porque a serotonina é o hormônio ou neurotransmissor do prazer. Então, se o intestino ele está precisando de alimento, ele vai estressar o organismo. Então, essa afirmativa está certa de fato, porque a serotonina pode sim ser liberada, tá? E ajuda sim na regulação do intestino. A comunicação entre o sistema nervoso e o sistema digestório é mediada por uma rede de corpos celulares de neurônio que, em alguns casos, facilitam as sinapses entre dois sistemas. Gente, primeiro passo. O que é um corpo celular de neurônio? É só lembrar lá daquela aula de citologia que o neurônio possui dendritos, um corpo celular e o axônio. Um axônio só se liga a outro neurônio a partir dos dendritos que estão diretamente ligados ao corpo celular. Então, sim, o corpo celular é o que forma os gânglios dos nervos ou o mediador do impulso elétrico. O gânglio, ele é um mediador desse impulso. Então, tá certo, tá? Essa é a função do corpo celular. A comunicação entre o sistema nervoso e o sistema digestório é mediada por uma rede de corpos celulares de neurônios. Tá certo. Bora para a próxima. Questão FGV. O intestino constitui a parte mais longa do sistema digestório. Compreende regiões diferenciadas, ao longo das quais a maior parte do processo de digestão ocorre. A respeito das características do tubo intestinal, é correto afirmar que: letra A, o trecho mais longo é o intestino delgado. Letra B, o apêndice vermiforme está ligado ao duodeno. Letra C, o intestino grosso conecta-se diretamente ao duodeno. Letra D, o fígado, o pâncreas e o baço são glândulas anexas ao intestino. E letra E, a conexão entre o seco e o reto é feita a partir da válvula iliocecal. Gente, vamos olhar o erro de cada afirmativa, começando da letra E. O seco a gente viu que é a região inicial do intestino. Então, não conexão entre seco. Não há conexão entre seco e reto. Na verdade, a conexão entre o seco e o reto é todo o intestino. Tá? Errada. Letra D. O fígado e o pâncreas, sim, são glândulas anexas ao intestino. Mas o baço não. O baço não está anexado ao intestino, tá? O baço, na verdade, ele está ligado ao sistema circulatório. Então, não vai estar correto. Letra C. O intestino grosso conecta-se diretamente ao duodeno. Alguém poderia aí, de fato, marcar. Mas está errado por quê? O duodeno é a porção inicial do intestino. É só lembrar. Duodeno, jejum no íleo. Tá? Duodeno, jejum no íleo. D-J-I. Não intestino grosso e duodeno, tá? Tá errado.
Letra B. O apêndice vermiforme está ligado ao duodeno. Errado, a gente viu que o apêndice vermiforme está ligado ao seco do intestino grosso. Letra A. O trecho mais longo é o intestino delgado. Check up. Continuando agora com fisiologia respiratória. Esse vídeo vai dar um trabalhão para editar depois dessas pausas todas, mas a gente faz. O sistema respiratório ele tem algumas funções básicas, dentre elas a captação do oxigênio e o escoamento do gás carbônico, tá? Mas existem outras funções, como regulação de temperatura do corpo, como a gente já falou, né? O sistema circulatório e o sistema respiratório eles vão ajudar nessa regulação de temperatura. Regulação do pH sanguíneo. Quando você retira gás carbônico, você retira a acidez do sangue e isso ajuda o sangue a manter a homeostase e o pH neutro. A formação da fala, então a fonação também depende do sistema respiratório. A defesa contra micro-organismos, o próprio pulmão ele tem capacidade de produzir um muco, né, que vai literalmente jogar para fora bactérias que penetrem essa região. Os pelos nasais também ajudam nessa filtragem, tá, de micro-organismos. Regulação de concentração de íons de hidrogênio no sangue, tá, em coordenação com os rins. Isso aí vai entrando mais na liberação de alguns hormônios, tá? Alguns hormônios são liberados aí pelos nossos órgãos que nem parecem glândulas, mas que agem como glândulas. E ele aprisiona e dissolve coágulos sanguíneos que surgem nas veias sistêmicas. O pulmão é o melhor lugar para que os trombos venham parar, tá? Porque os trombos que param no pulmão, eles entopem os capilares pulmonares, mas eles são dissolvidos no pulmão. Quando esses trombos chegam no cérebro, podem causar problemas sérios como acidente vascular cerebral. Basicamente, o sistema respiratório ele é organizado a partir de uma traqueia, dois brônquios, bronquíolos e os alvéolos, tá? Que estão montados em sacos alveolares. O sistema respiratório, como a gente estava falando anteriormente, ele vai ser responsável por essa troca de gases. E como é que essa troca de gases ela vai acontecer? Literalmente, o sangue venoso ele vai possuir uma pressão de gases, tá? No caso aqui, a pressão de gás carbônico alta e a pressão de gás oxigênio muito baixa. Então, quando a gente observa a pressão, isso aqui é a ideia de gases, tá? A física dos gases. Se a gente observar uma área com menor pressão de gases, no caso, menor pressão de oxigênio, ela tende a receber por difusão, então, por troca gasosa, nesse caso aqui é a hematose, o oxigênio excedente da atmosfera, que vai literalmente converter esse sangue em sangue arterial. Então, o sangue que é pobre em oxigênio, ele vai se tornar rico em oxigênio, literalmente pela troca de pressão de gases, tá? Nesse caso, de oxigênio. Lembrando que o alvéolo tem uma membrana bem fina de epitélio, tá? E o sangue também, né? A corrente sanguínea passa por dentro de um endotélio, que é um epitélio bem fininho, fazendo com que esse sangue flua através dessas células, esse oxigênio flua através dessas células, atingindo as hemácias. Então, observem que o alvéolo envia basicamente 98% do oxigênio para a hemoglobina, presente nas hemácias, e apenas 2% fica dissolvido ali no plasma do sangue, tá? Enquanto o gás carbônico, ele basicamente vai obedecer a mesma ideia, tá? A gente tem 70% convertido em ácido carbônico, tá? Ou bicarbonato, na verdade, bicarbonato dentro da hemácia, 10% em ácido carbônico e bicarbonato na região do plasma e 20% do CO2 vai se combinar com a hemoglobina para formar, tá, uma hemoglobina carbônica. Vamos a uma questão sobre o sistema respiratório. Com relação ao sistema respiratório, julgue os itens a seguir. A laringe, tubo irregular que une a faringe à traqueia, é desprovida de cartilagens e de mucosa, membrana mucosa. E aí, gente? Será que a laringe ela não tem cartilagens?
e não tem mucosa? Eu acho que tá errado, professor. E tá. Tem uma cartilagem lá na laringe, que é a principal delas, tá? Aquela cartilagem que forma a região que a gente chama de pomo de Adão ou gogó do homem. E também tem as cartilagens que formam tanto a glote, né? A região da glote, quanto a epiglote, que é a tampinha da glote. Por quê? Se não fosse a cartilagem, a glote seria tão mole que o alimento, quando passasse, poderia comprometer a sua estrutura, tá? A respiração pela boca e pelas fossas nasais é essencial para que o ar seja aquecido, filtrado e umedecido antes de ser distribuído pelo trato respiratório. Repetindo, a respiração pela boca e pelas fossas nasais é essencial para que o ar seja aquecido. Esse essencial tá certo, mas a alternativa tá errada. Por quê? A respiração pela boca não aquece como Pela deveria. boca é. Entendeu? Por isso que recomenda-se respirar pela narina e não pela boca. Então o essencial tá certo. Nós temos que respirar para que o ar seja umedecido, mas não pela boca. A troca gasosa, ela não vai acontecer na artéria. As trocas entre sangue e ar, elas vão ocorrer nos capilares, está errado. E a última, o oxigênio e o gás carbônico podem ser encontrados na atmosfera, no solo e nos ambientes aquáticos, está certo, senão os organismos iriam morrer. Questão FGV. Observe a imagem, tá? Tá aqui a imagem do sistema respiratório 1, 2, 3, 4, 5. São 5 estruturas, tá? Que estrutura é essa número 1? São os brônquios. Estrutura número 2, traqueia. Estrutura número 3 é o pulmão. Estrutura número 4 são os bronquíolos. Estrutura número 5 é o diafragma. Todos fazem parte do sistema respiratório. E notem que aqui embaixo está evidenciado o saco alveolar com os alvéolos. Então, assinale a opção que indica o número de um músculo com um importante papel na respiração. 1 é um músculo? Não, não é. Tá? 2 é um músculo? Também não. 3 é um conjunto, é um músculo que atua com o diafragma? Também não. O pulmão é formado não por um músculo, tá? Por tecido conjuntivo e epitelial. 4 é um músculo? Também não. Os bronquíolos não são músculos. 5 é um músculo? Sim. 5 é o diafragma, é um músculo que vai atuar junto com os intercostais, que são os músculos que compõem a nossa costela. A letra E está correta. Lembre-se que para a respiração a gente fala muito do diafragma, mas não é só o diafragma responsável pela respiração, tá, gente? Nós temos também a responsabilidade para a respiração dos músculos intercostais e do músculo também da região externa, do externo, tá? E da clavícula. Vamos agora para a última parte da nossa aula de hoje, a fisiologia renal, que envolve o sistema fisiológico excretor e urinário. Lembrando que a diferença é essa: o excretor excreta sais e outras substâncias impuras, tá, do nosso organismo, e o sistema urinário forma a urina, que é basicamente composto por ureia. Então, o sistema renal, ele tem função básica de filtração, tá? É a função básica, filtração do sangue. Para quê? Para eliminar produtos tóxicos através da excreta e para regular a absorção e reabsorção de secreções que não deveriam ser jogados fora. Por exemplo, quando o nosso fígado está agindo na filtração sanguínea, ele filtra literalmente todo o plasma e depois sai pegando de volta aquilo que não deveria jogar fora. Qual o principal órgão desse sistema? É o rim, né? No caso, nós temos um par de rins. O rim, ele é formado basicamente por 3 estruturas, tá? Primeiro, a região que a gente chama de cortical ou córtex medular, formado pelas regiões mais ricas em glomérulos ou em cápsulas de néfron, né? As cápsulas renais. Nós temos a medula renal, formada pelas principais pirâmides renais, que vão literalmente ser as regiões onde vai haver a troca de substâncias. Temos essa grande pelve renal, que parece uma pirâmide, tá? E temos as veias e artérias renais, que vão literalmente liberar esse sangue para dentro da artéria,
para dentro do rim, onde esse sangue vai ser filtrado e depois vai ser reabsorvido a maioria das substâncias e passadas de volta pelo vaso chamado de veia renal. Tá? Então, recapitulando: córtex renal, região de alta filtração; medula renal, região de reabsorção e formação de urina. Esse hilo renal, ele é formado pela entrada e saída dos vasos sanguíneos e pela saída do uréter, que vai conduzir a urina. Dentro do nosso rim existem os néfrons, tá? Que é o filtro sanguíneo. O néfron é formado basicamente por um tubo, tá? E uma cápsula. Essa cápsula, ela vai envolver um conjunto de vasos sanguíneos, tá? E esses vasos sanguíneos capilares, eles vão ser chamados de glomérulo. E o glomérulo, ele é rodeado pela cápsula de Bowman. E essa cápsula de Bowman literalmente absorve o plasma sanguíneo contido dentro do glomérulo e literalmente vai fazer com que esse ultrafiltrado, ou seja, todo o plasma, passe por um tubo até que haja a formação da urina e o retorno de algumas substâncias que vieram do sangue e de forma indevida. O primeiro túbulo que vocês estão vendo contorcido aqui, ele é chamado de túbulo contorcido proximal, tá? Então, esse túbulo contorcido proximal, ele está próximo à cápsula, então ele vai ser chamado de túbulo contorcido proximal. Essa figurinha em forma de U é chamada de alça de Henle. E a alça de Henle, ela tem dois ramos, tá? O ramo descendente da alça de Henle e o ramo ascendente da alça de Henle, tá? E aí, depois da alça de Henle, nós temos o túbulo contorcido distal. Por que distal? Porque ele está longe do glomérulo. E é a região, basicamente, onde a urina ela está quase formada e vai ser lançada a partir dos túbulos coletores. Tá? Então, basicamente, essa é a anatomia aqui do néfron. Cápsula de Bowman, envolvendo o glomérulo, que é o vaso sanguíneo todo contorcido aqui dentro. Túbulo contorcido proximal. Alça de Henle descendente e ascendente. Túbulo contorcido distal e o túbulo ou ducto coletor. Então, basicamente, os nossos rins eles vão conter centenas de milhares de néfrons que vão literalmente capturar o plasma sanguíneo e devolver apenas substâncias que são reutilizáveis, como açúcares e sais minerais. Outros sais e as excretas nitrogenadas serão jogadas fora. A partir desse esquema aqui, ó, o néfron começa filtrando basicamente todo o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, ele literalmente vai começar pelo túbulo contorcido proximal a perder glicose, íons e água, então ele vai se tornando cada vez mais concentrado em ureia e outras excretas. No túbulo contorcido proximal, você vê que essa ureia ela foi também inserida nesse ultrafiltrado, tá? E quando você desce o ramo descendente da alça de Henle, a água vai ser reabsorvida, fazendo a concentração do filtrado ficar cada vez mais alta. Essa primeira porção ela tem uma alta absorção de água ou alta permeabilidade de água, tanto para a água entrar no néfron quanto para a água sair do néfron. Então há uma alta permeabilidade para a água. O túbulo ascendente de Henle ele tem baixa permeabilidade de água, ou seja, nenhuma permeabilidade de água, e ele permite a saída de substâncias como cloro e sódio, tá? Que são reabsorvidos pela corrente sanguínea. E por fim, nós temos o túbulo contorcido distal, que vai terminar de reabsorver água, cálcio, sódio, cloro e outras substâncias, tá? E vai excretar potássio e hidrogênio, formando assim um filtrado que vai para o ducto coletor, que ainda pode ser reabsorvido aí, tá bom? Onde tem o símbolozinho ALD, tá? Aqui, ó, ALD ou ADH, você tem a ação dos hormônios aldosterona ou vasopressina e o hormônio antidiurético, o ADH. Antidiurético quer dizer o quê? Quando ele está agindo, o antidiurético, ele diminui a permeabilidade
do néfron, impedindo que haja a formação de urina. Então a urina ela se torna cada vez mais concentrada e em menor quantidade, tá bom? Enquanto a vasopressina, ela vai aumentar a pressão, tá? E aumentando a pressão dos vasos, você aumenta a liberação de água aqui no glomérulo. Vamos para uma questão. Com relação aos sistemas ilustrados na figura acima e os sistemas correlatos, julgue os itens que seguem. Primeiro item: as aves e os mamíferos excretam resíduos metabólicos nitrogenados, muito tóxicos e muito dependentes da diluição de água. Gente, aqui tá uma pegadinha, tá? Os mamíferos, de fato, eles vão liberar metabólitos nitrogenados, mas que não são dependentes tanto de água. Quem é que libera excreta nitrogenada tóxica e muito dependente de água? Apenas peixes. Então, anota aí no teu caderno, tá? Peixes e animais aquáticos tendem a liberar amônia. Amônia é extremamente tóxica e depende de muita água para ser eliminado, porque na forma química, a amônia ela pode causar intoxicação, principalmente de quem? Quem é que passa literalmente pelo mesmo canal da urina ou da excreta de um animal? Os ovos. Então, se um animal ele libera urina, libera uma excreta à base de amônia, essa excreta é tão tóxica que poderia contaminar o organismo dos seus filhotes, tá? As aves e os mamíferos, eles excretam, respectivamente, aves, ácido úrico, mamíferos, ureia, que são menos tóxicas e dependem menos de água. O ácido úrico, por exemplo, é aquela pasta branca que as aves e répteis liberam junto com a sua fezes. E os mamíferos liberam urina na forma de ureia. Então, se vocês observarem, essas duas excretas elas não são tóxicas e não são dependentes de água. Tá errado. Outra questão. Em 2017, foi noticiado que no Amapá houve um aumento de até 15% no número de pacientes com doença renal crônica. De janeiro a junho daquele ano, o Hospital das Clínicas Alberto Lima recebeu 76 novos casos que necessitam de hemodiálise. A hemodiálise é necessária quando os rins não estão conseguindo retirar do sangue as excretas. A urina é produzida no néfron, sendo que a primeira etapa de sua produção ocorre com a passagem de água, sais e excretas. De onde? Dos capilares para a alça néfrica, do glomérulo para o interior da cápsula, da alça néfrica para os capilares, da cápsula renal para o interior do glomérulo ou dos capilares para o ducto coletor. Essa a gente falou e repetiu, tá? Então, o início da produção de urina vai quando o glomérulo, que é um conjunto de vasos ali emaranhados, liberam seu plasma para a cápsula de Bowman, que é a cápsula renal, letra B de bola, tá certo? E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui presentes, a quem assistiu essa aula, tá? Eu realmente também gosto muito de fisiologia, Aline. Fisiologia é bem tranquila de se aprender, porque tem muitos processos, mas são processos que a gente compreende vendo na prática acontecendo, tá bom? Um cheiro para vocês e até a próxima aula.